Tá aí, galera. Renato Gaúcho é o novo treinador do Vasco da Gama, contrata até o final de 2026. É um treinador que o Vasco da Gama buscou depois de tentar negociar com o Arthur Jorge. A gente deu essa informação no último sábado de forma exclusiva, em que o Vasco intensificou as conversas com o Renato Gaúcho. Na última segunda-feira também trouxemos no Geral Casa TV o panorama e que essa situação já estava encaminhada. Foi uma segunda-feira, inclusive, de discussões, proposta contra proposta, mais alinhando valores, mais alinhando o que o Vasco queria pagar e o que o Renato queria receber para encontrar esse meio termo do que qualquer outra coisa. O Renato já tinha acenado positivamente para essa proposta, para essa oferta, e o Vasco da Gama, junto com o seu staff, só estava acertando as questões salariais e os últimos detalhes. Ele chega também com o Alexandre Mendes e com o Marcelo Salles para serem os seus auxiliares nessa nova empreitada do Renato dentro do Vasco da Gama. É um técnico que lá no início do século acabou inclusive sendo o treinador que caiu com o Vasco pela primeira vez lá em 2008, mas isso não define quem é o Renato. As pessoas vão se perguntar e vão me perguntar, e agora? O que você acha, Pedrosa? Eu acho que é um treinador que é muito experiente dentro do futebol brasileiro, tem um bom retrospecto em relação a pontos, resultados, entendo que ele vai entregar mais do que o Vasco vinha tendo com o Fernando Diniz. É um treinador que não seria minha primeira escolha, mas diante do cenário, entendo completamente o Vasco da Gama, que também quer olhar o Renato como líder, como um cara para sacudir um pouco desse grupo, por ser um cara experiente, vencedor. Depois dessa primeira passagem que ele teve no Vasco, ele teve outros grandes trabalhos no Fluminense, no Grêmio, até no Flamengo, chegando à final da Copa Libertadores. Então o Renato não é um garoto, o Renato é um técnico experiente que pode não ser nenhum revolucionário, pode não ser nenhum grande entendedor de tática, mas para mim tá longe de ser o folclore que muita gente quer pintar também. O Renato entende de futebol e o Renato também chega para dar essa injeção ao grupo. Como eu disse, me anima muito? Talvez não, mas eu entendo que pro ano que o Vasco precisa, se você for olhar também o retrospecto do Renato, não só em pontos dentro do Campeonato Brasileiro, mas também no sentido das Copas, ele chega longe em Copas, ele tem um bom retrospecto, um bom aproveitamento nesse sentido. Agora a gente vai ver se o grupo vai comprar a ideia, se também os jogadores vão começar a aparecer e também assumir a responsabilidade, porque não adianta achar só que é a responsabilidade do treinador, e dar paciência, dar tempo ao Renato para que ele possa desempenhar esse trabalho por aí, tá bom? Contrato não tem multa rescisória, vai até o fim de 2026, como a gente falou, e a gente vai atualizando qualquer tipo de informação que a gente vai tendo sobre Renato Gaúcho e Vasco da Gama. A tendência é que, assinando o contrato, ele já possa estar à beira do CT Moacir Barbosa, comandando os jogadores e também comandando o Vasco da Gama, de olho no jogo contra o Palmeiras no dia 12 de março pelo Brasileirão. Tamo junto.